bem com vocês? Hoje nós vamos para nossa aula de ciências humanas, tá? Então tem aqui, ó, as instruções das páginas. Nós vamos agora para a página 30 e 31, que é essa que eu tô mostrando aí para vocês, dessas imagens. Nós vamos observar essas fotografias aí. Em cada uma delas há uma paisagem do estado de São Paulo. São relevos diferentes, com climas próprios em cada região. Então aqui, ó, nessa primeira aqui, nós estamos vendo a cidade de Campos do Jordão, do estado de São Paulo, com vista do alto para a Serra da Mantiqueira. Então essa é a primeira foto, tá vendo que é uma cidade de Campos de Jordão. Ela tem bastante vegetação, mas ela já foi modificada pelo homem, que nós podemos aí ver casas, ruas, tá? Agora, essa outra aí de baixo, a segunda, é uma cidade de Mogi das Cruzes. Ela é uma cidade bem grande, que tem prédios, né? Que dá pra ver ela a partir do Pico do Urubu, que é essa paisagem aqui. Tá vendo que quase não há mais vegetação natural? Tem muita casa, muitos prédios, né? E indústrias, tem muita coisa aí já modificado pelo homem, né? Agora nós vamos para a terceira imagem, que é a vista do Pico do Marins, na Serra da Mantiqueira do estado de São Paulo. Então nós vamos ver alguns picos aqui, né? Montanhoso aí, bastante vegetação, né? Sem construção nenhuma, ainda não foi modificado pelo homem. E quando a gente percebe isso, né, que não tem muita modificação, então eles são mais montanhosos, esses lugares, né, com bastante elevação. Agora já essa outra aqui, nós estamos vendo a Pedra da Mina, vista do Vale do Ruai. É o ponto mais alto do estado de São Paulo, a Pedra da Mina, com 2.798 metros de altitude. Então, ela é muito alta, quase 3.000 metros de altitude. Nós estamos vendo várias montanhas aí, né, que formam as cordilheiras, porque quando nós temos várias montanhas, uma pertinho da outra, assim, ó, nós dizemos que são cordilheiras. Então, o pico mais alto aí é o pico da Pedra da Mina, no estado de São Paulo também. Agora, já aqui nós estamos vendo uma praia, né, chama Praia Dura, em Ubatuba, no litoral norte do estado de São Paulo. Essa praia aí a gente também vê bastante vegetação, o mar, né? Nós sabemos que o mar, ele fica no ponto zero. Nós vamos aprender no próximo texto. Ele fica no ponto zero, né, de altitude. Então, ele é o ponto mais baixo que nós temos. É o mar, né? Tem bastante vegetação também. Agora, essa última aqui já é o Rio Tietê e a barragem da cidade de Barra Bonita, também do estado de São Paulo. Temos a barragem aqui, ó, bem no finalzinho aqui, ó, do rio, né, também construída pelo homem, essa barragem, apesar de ter bastante vegetação, água, tudo mais, mas nós temos a barragem aqui feita também pelo homem, né, com algumas mudanças aí. Agora vamos para o nosso texto. Aqui, deixa eu voltar aqui, peraí um pouquinho. Agora nós vamos para o nosso texto, vocês virem a página aí, da página 32, nós vamos ler esse texto agora. As paisagens são tudo o que o nosso olhar alcança e nos envolve pela percepção e sensibilidade. Quando são paisagens naturais, elas têm menos alterações provocadas pelo ser humano. Ou seja, quanto mais natural possível, menos ação do homem, né? Então, quando a gente entra numa mata, isso já é perceptível, não tem construções, não tem casas, não tem ruas, não tem prédios, então é tudo feito pela natureza.
e aí não tem ação do homem nenhuma, né? Os principais elementos das paisagens naturais podem ser árvores, rios ou lagos, montanhas ou serras. Então, quando a gente está no meio de uma paisagem natural, o que a gente mais enxerga lá? São as árvores, são os rios, são os lagos, são as montanhas, as serras. Isso tudo é paisagem natural. As paisagens urbanas agora são o quê? São os espaços de cidades em que há elementos naturais também. Então, nas paisagens urbanas das cidades, existe a paisagem natural, mas ela é em menor quantidade, né? Mas o que predomina são as modificações pela ação do homem, das pessoas, né? Então, quando a gente está numa cidade, o que mais tem lá? Mais vegetação natural ou mais ações modificadas pelo homem? A gente percebe que tem muito mais casas, mais prédios, mais ruas, mais escolas, tudo mais, né, do que as paisagens naturais. Então, veja bem, exemplo disso, como eu acabei de falar, que tem muito mais elementos de paisagens urbanas, que são os prédios, as casas, as ruas, um jeito próprio de plantar árvores ou cuidar de jardins. Nós também temos, né, os jardins dentro das casas, das praças, mas é feito pelo homem, isso já não é natural, né? E todas as paisagens podem ser apreciadas de maneiras diferentes, pois cada pessoa vê algo de acordo com sua cultura. Em contrapartida, todas as ações humanas modificam as paisagens, por isso podemos dizer que todas as paisagens são culturais. Até mesmo as paisagens que todos pensam ser naturais são produzidas pelo ser humano, como as represas. Igual eu mostrei para vocês anteriormente, né? Nós temos no meio de uma paisagem natural algumas modificações feitas também pelo homem que não é natural, como as represas, né? Hidrelétricas, certo? E agora nós vamos responder essa questão aqui da letra A, que é a seguinte: o que mais chama a sua atenção ao observar essas fotografias e paisagens aqui? Então, nós acabamos de observar, deixa eu voltar lá para vocês, nós acabamos de observar essas imagens aqui. O que mais chama a atenção de vocês nessas imagens aqui? Eu vou falar o que mais chama a minha atenção. Na verdade, o que mais chama a minha atenção são a beleza das paisagens naturais, porque pensa bem, se fosse tudo construção, não ia ter beleza, né? Uma beleza assim natural. É claro que uma cidade existe beleza também quando existe a ação do homem. É necessária essa ação, né? Porque nós precisamos de lugares para sobrevivermos, né? Precisamos das indústrias, precisamos das casas, dos hospitais, mas a beleza natural é o que mais me chama a atenção desses lugares aí. Agora vamos para a letra B. Então, para a gente responder essa aqui, vamos dar uma olhadinha novamente, né, na paisagem lá que eu falei para vocês. E quais paisagens representadas nas imagens são tipicamente urbanas? Então, nós temos aqui duas paisagens que são urbanas, né? Tanto a primeira quanto a segunda, tanto a paisagem 1 quanto a paisagem 2. E por que elas são urbanas, né? Porque elas foram modificadas pela ação do homem, né? Então, nós temos aqui casas, prédios, construções, empresas. Então, nós podemos ver aqui, olha, que as duas foram modificadas pela ação do homem, tá? Agora, vamos voltar a lá outra pergunta. Na letra C, qual paisagem representada nas imagens é parecida com a do município em que você mora? Então, se a gente for voltar aqui novamente, nós vamos ver que a mais parecida com São Pedro do Turvo é essa primeira imagem aqui, ó, que é uma cidade pequena, né? Uma cidade pequena que tem mais paisagem, bastante paisagem natural, tem a paisagem urbana, mas também tem bastante paisagem natural aí, né? E com o menor número de habitantes. Então, nós vamos ver que essa aqui é a mais parecida.
Voltando então para a letra D, qual paisagem você gostaria de conhecer de perto? Por quê? Então, qual paisagem aqui, ó, você gostaria de conhecer de perto? As da urbana, os picos aqui, as montanhas, a praia, a represa, qual que você gostaria? E por quê? Essa você terá que responder aí, né, uma resposta. Então, crianças, eu quero que vocês prestem atenção agora nesse infográfico aqui, olha, porque nós vamos falar um pouquinho sobre altitude. Então, na outra parte eu já falei para vocês, né, que o nível do mar, ele é considerado nível 0, né, onde tudo começa, como se fosse uma escada, né, e o chão é o nível 0. Né? Depois que a gente vai subir nos degraus, nós vamos ver a altitude. E aqui tem um exemplo disso para vocês. Nós vamos ver aqui então o mar, que está no nível 0. Depois eu tenho a planície, que é um pouco mais elevada que o mar, certo? Depois eu tenho aqui, ó, o planalto, que é um pouquinho acima da planície, que é mais elevado ainda, né? Tenho as serras, tenho as montanhas, tá vendo? As serras, elas são mais baixas, né? E com os picos mais arredondados do que as montanhas. Depois eu tenho a cordilheira, que são essa reunião aí de montanhas. Quando eu tenho várias montanhas reunidas, forma uma cordilheira, ou então uma cadeia montanhosa. Também tem a depressão aqui, tá vendo? Como se fosse um lago aqui, né? Um buraco aí feito uma erosão aí feito no solo. E agora vamos para o nosso texto para a gente entender melhor tudo que eu acabei de dizer para vocês. A altitude é a distância de um ponto da região em relação ao nível do mar, que é considerado nível 0. Assim, quando dizemos que a cidade de São Paulo tem 760 metros de altitude, significa que ela está acima do nível do mar em 760 metros. Significa que ela está acima do nível do mar em 760 metros. Normalmente, na praia, sem elevações, estamos no nível 0. Então, como eu falei para vocês, quando a gente está na praia, nós estamos no nível 0, né? Não tem nenhuma elevação. Por definição, a montanha é uma elevação no relevo com uma altura de 300 metros ou mais em relação à área ao seu redor. É importante perceber que existe diferença entre montanha e serra, pois as serras possuem altitudes menores e topos arredondados. Quando uma montanha está agrupada a uma série de várias montanhas existentes, dizemos que existe uma cadeia montanhosa ou uma cordilheira. Então, igual eu falei para vocês, né? Quando nós temos várias montanhas uma pertinho da outra, nós falamos que nós temos uma cordilheira ou uma cadeia de montanhas. Então, agora aqui nós vamos observar lá na atividade 5, né? Com bastante atenção as legendas das atividades lá, das fotos. E vocês vão dar opinião. Em sua opinião, qual delas mostra a região na qual há a menor altitude, a mais baixa, então, né? Então, se a gente voltar lá nessa atividade aqui, nós vamos dessas 6 fotos. Qual que você acha que é a menor altitude? Lembra que nós conversamos agora há pouco que o nível 0, onde está o nível 0, né? Em que região está? Sabemos que está, né, no nível, no mar, né? No nível 0 está no mar. Então, essa foto aqui da Praia Dura de Ubatuba é a região mais baixa que nós temos. Vamos voltar lá para outra questão. E qual delas mostra a região em que há a maior altitude? Então, se nós voltarmos lá, né, observar aqui, nós sabemos, né, que a Pedra da Mina, no estado de São Paulo aí, tem 2.798 metros, então ela fica na maior altitude, né? É a mais alta aí do estado de São Paulo. E aqui na letra C, a região de maior altitude representa qual forma de relevo? Então, nós acabamos de ver lá a Pedra da Mina. Que forma de relevo que ela representa? Para descobrir, veja novamente a legenda e, se necessário, consulte o infográfico. Então, se a gente for ver aqui no infográfico, então até aqui, né, nós vamos ver que, olha, tem uma reunião aqui de montanhas, né? E quando a gente tem várias montanhas, uma pertinho da outra,
Como a gente chama isso? Isso mesmo, a gente pode dizer que a gente tem uma cordilheira, né? Então, forma uma cordilheira, exatamente. Agora, a letra D, gente, e a letra E nós não iremos fazer, nós vamos terminar nossa aula por aqui, então, hoje, tá? Fiquem com Deus, continue se cuidando aí, usando máscara, tá? No dia a dia, quando vocês forem sair na rua. E fiquem com Deus e um ótimo final de semana para vocês, tá? Beijo, tchau, tchau. Até segunda.